Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 22 de Atos. Capítulo 22 de Atos fala de Paulo discursando a todos. Neste capítulo 22, veremos o discurso de Paulo, testemunhando toda a sua vida de perseguição aos seguidores de Cristo, a aparição de Jesus a ele na estrada de Damasco, seu chamado, sua missão, o que o próprio Jesus confiou a ele a fazer em seu nome. A multidão se revolta, pedindo castigo de Paulo, e o tribuno, sem saber, o leva ao interrogatório sobre açoites comum naquela época, para descobrir o que estava acontecendo. E Paulo, usando de sua sabedoria, o lembra que é um cidadão romano e que aquele castigo era ilegal, sem antes haver um julgamento. A multidão se dispersa e o tribuno manda a liberdade de Paulo de sua prisão, permitindo que os fariseus o interroguem no templo. Paulo sobrevive mais uma vez. Atos 22. Vamos ver agora o contexto histórico desse capítulo de Atos 22. Paulo está em direção a Jerusalém, visitando as igrejas no caminho. Em Cesareia, fica na casa de Filipe, que tinha 4 filhas profetisas. Logo após, chega em Judeia. Então, um profeta chamado Ágabo profetiza todo o sofrimento que ele haveria de ter em Jerusalém. Ele diz que Paulo será caçado pelos judeus, entregue nas mãos dos romanos. Ao chegar em Jerusalém, os judeus da Ásia, sabendo de sua presença, incitam o povo contra e o espancam. O tribuno fica sabendo e vai até o encontro e encontra Paulo quase morto no meio deles. Paulo pede a palavra como cidadão romano e é atendido. Ele fala a todos os presentes. Atos 21, versículo 1, é o início do discurso. Paulo intitulou seu discurso de defesa ou apologia. Este é o seu primeiro discurso apologético em Atos. Atos 22, de 2 a 3, Paulo se apresenta. Paulo apresentou diversos fatos importantes a seu respeito. Parece que ele passou sua juventude, mais ou menos até os 13 anos de idade, em Tarso, onde provavelmente foi educado na primeira fase da educação grega. Depois ele foi para Jerusalém, nesta cidade, e encerrou sua educação sendo instruído por Gamaliel. Em outros lugares no livro de Atos, Paulo indicou que grande parte de sua juventude foi passada em Jerusalém. Atos 26, 4, e que ele possuía parentes ali. Atos 23, 16. Atos 22, versículo 4, fala que ele assume ter sido perseguidor. O fato de Paulo admitir que tinha perseguido os seguidores deste caminho até a morte indica que ele era mais do que um participante passivo em eventos como o apedrejamento de Estevão. Atos 22, de 5 a 21. Este é o segundo relato da conversão de Paulo. Atos 9 e 7. Atos 22, de 5 a 9. Encontro com Jesus.
De acordo com Atos 9:7, os companheiros de viagem de Paulo ouviram a voz que falava com ele na estrada de Damasco, mas não viram ninguém. Neste versículo, o próprio Paulo afirma que eles não ouviram a voz daquele que falava com ele. A gramática aqui apoia a ideia de que os companheiros de viagem de Paulo podem ter ouvido a voz, mas não a entenderam, ou pelo menos não entenderam como sendo a voz do Senhor. Atos 22, de 17 a 21. A ordem de Jesus. Só esse relato da conversão de Paulo menciona a visão do templo, em sua resposta ao Senhor. Paulo, ainda um recém-convertido, parecia esperar que sua dramática mudança de perseguidor para advogado do cristianismo tornaria seu testemunho poderoso entre os cristãos judeus de Jerusalém, mas o Senhor sabia que nesse momento eles não o aceitariam. Sobre o ceticismo inicial quanto à conversão de Paulo, nós podemos ver em Atos 9, 26. Sobre a execução de Estevão, podemos ver em Atos 7, 58. Atos 22, 22. Os judeus se revoltam ao ouvir. A menção de Paulo faz de sua comissão aos gentios é um duro golpe no coração do nacionalista judaico. A menção que Paulo faz de sua comissão aos gentios é um duro golpe no coração de Paulo. Atos 22, de 23 a 24. A ordem do tributo. O tributo romano. O tribuno romano sabia que Paulo falava grego, mas também sabia que ele era judeu. Portanto, ele entendeu ser legítimo açoitá-lo como o primeiro passo para interrogá-lo. Vocês estão vendo minha voz cansada, estão vendo às vezes a minha voz rouca. Entendam que eu tenho 76 anos de idade e faço essas gravações diariamente, porque são 1.189 capítulos da Bíblia e eu ainda não completei, ainda falta muito. Por isso eu tenho que insistir em fazer várias gravações durante o dia e às vezes até na madrugada. Por isso a voz fica cansada. Espero que os queridos estejam orando por mim e que entendam que a voz cansada tem motivo. Atos 22, versículo 25. Podem prender um cidadão romano? Paulo sabia ser ilegal açoitar um cidadão romano, não condenado. Podemos ver isso em Atos 16, 37. Atos 22, de 26 a 28. Eu nasci livre e romano. A cidadania romana podia ser obtida mediante o pagamento de propina, equivalente mais ou menos ao salário de um ano de trabalho aos oficiais competentes. Às vezes, a cidadania era concedida a cidades inteiras ou a indivíduos que prestavam serviços meritórios ao império. Um dos antepassados de Paulo pode ter prestado serviços notáveis a Roma, inclusive servido no exército ou provido suprimentos para o exército, como a confecção de tendas. Qualquer que seja a origem,
Paulo tinha herdado a sua cidadania romana. Atos 22, versículo 29. Todos se vão. A importância da cidadania romana é esclarecida, tal como em Filipos. Sanções graves podiam ser aplicadas por se maltratar um cidadão romano dessa maneira. Atos 22, 30. Paulo é liberto. Paulo foi solto de suas correntes ou da prisão romana, enquanto o conselho se reunia para julgá-lo acerca de acusações ligadas à lei judaica. Durante todo esse tempo, ele permaneceu sob a proteção de soldados romanos. Vamos concluir aqui com Paulo discursando para todos os presentes, contando tudo aquilo que já fez contra a Igreja de Jesus. Aprendemos aqui que não importa o que éramos antes de o conhecer, não devemos esconder nada de ninguém. Isso só potencializa a obra redentora do nosso Salvador em nossas vidas, quando nós contamos o que Deus fez por nós, quem éramos nós. Paulo sabia que, contando tudo, haveria o escândalo, mas cria que aquele testemunho tocaria na vida de pessoas que poderiam estar cansadas de uma vida sem alegria e motivos para agradecer. Ao olharmos nosso passado, nossas cicatrizes emocionais, o que deixamos de ser, Jesus nos lembra de que a vida venceu a morte, a cura venceu a doença, o perdão venceu o pecado, e não devemos nos envergonhar de nossas cicatrizes e de nosso passado, e sim sermos gratos e reconhecermos o que éramos, o que somos hoje e o que Ele está fazendo em nós para que sejamos aquilo que Ele é naquele grande dia. Aleluia, glórias a Deus. Acabamos de fazer o comentário de Atos capítulo 22. E queremos deixar o lembrete, como sempre, dos questionários que devem ser respondidos e enviados para a apóstola Rai. Todo discipulador e discípulo faz isso, e o nome do Senhor é glorificado. Nós temos um tempo enorme para fazermos teste, provas, todo tipo de cobrança que os estudos de uma faculdade requer. E nós corremos atrás de tudo isso e fazemos, e hoje somos doutores, temos mestrado, doutorado, cada qual cheio de conhecimentos, mas sabendo que tudo isso vai para o túmulo. Ninguém toma de você enquanto você estiver vivo, mas na hora que morre não vai levar para a presença de Deus os seus conhecimentos humanos. Fica no túmulo. Porém, os conhecimentos de Deus, o que você adquire através do estudo da palavra, estudar, avaliar o seu conhecimento, quando você responde o questionário, está avaliando o que você aprendeu. Tudo isso vai um dia se encontrar com Jesus. Você vai com Ele, porque Ele é a palavra. Quem estuda a palavra já vai junto com Ele e se encontra com Ele para sempre. Então, vale a pena nossos esforços para estarmos estudando, entendendo a palavra do Senhor. Vale a pena os discípulos colocarem o nome dos seus discipuladores lá no comentário do vídeo no YouTube. Isso é uma questão de honra, mostrar que seus discipuladores realmente existem, que eles reúnem, que eles fazem o ensinamento. Isso é muito bom, isso é correto, isso glorifica a Deus. Então, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes de células, do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.